Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje é a lição 2 da Escola Sabatina, Lições de Fé no livro de Josué. É o tema 2, Surpreendidos pela Graça. Você já foi surpreendido pela graça de Deus? Aqui tem histórias aqui na lição de pessoas aceitando a graça de Deus, aceitando a salvação de Deus. Mas antes de eu falar desse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Essa lição que nós estamos estudando, Lições de Fé no livro de Josué. E o verso áureo diz assim, ou verso para memorizar, como vocês preferirem. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Hebreus capítulo 11, verso 31. Por que eu fiz isso de novo? Provavelmente todos nós já dissemos essas palavras. Afinal, não só a história se repete e a humanidade continua a fazer as mesmas coisas, mas nós mesmos individualmente tropeçamos nas mesmas falhas. Quantas vezes repetimos os mesmos erros? Israel recebeu uma segunda chance de entrar na terra prometida, e Josué levou essa missão a sério. O primeiro passo era compreender bem o desafio à sua frente. Por isso Josué enviou 2 espias para trazer informações valiosas sobre a terra, seu sistema de defesa, preparo militar, suprimentos de água e atitude da população diante de uma força invasora. Alguém poderia pensar que a promessa de Deus de dar a terra aos israelitas não exigiu nenhum esforço deles. No entanto, a garantia do apoio divino não anula a responsabilidade humana. Israel estava pela segunda vez nas fronteiras de Canaã. As expectativas eram altas, mas na última vez que Israel esteve na fronteira e teve a mesma tarefa, experimentou um fracasso gigantesco. Nesta semana, vamos explorar 2 das histórias mais fascinantes do livro de Josué e descobrir sua relevância para a nossa fé hoje. A graça de Deus tem infinitas possibilidades de nos surpreender. Exatamente, a graça de Deus tem infinitas possibilidades de nos surpreender. Nas histórias de hoje que vocês vão ouvir, são pessoas que foram surpreendidas pela graça de Deus. Olha só. Vamos aqui para a parte de domingo. Segunda chance. Leia Josué capítulo 2, verso 1 e Números capítulo 13, versículos 1, 2 e 25 a 28 e o versículo 33. Por que Josué começou a missão de conquistar a terra prometida enviando espias? Sitim, o lugar de onde os 2 espias foram enviados, nos lembra de 2 episódios negativos da história de Israel. O primeiro é outra história de espionagem, que está lá em Números 13, que possui os mesmos elementos essenciais: o envio dos espias, a incursão secreta dos espias em território inimigo, o retorno deles, o relatório sobre os que descobriram e a decisão de agir com base nesse relatório. E outro incidente ocorrido em Sitim representa uma das mais desafiadoras e idólatras violações da aliança, influenciados por Balaão. Os israelitas se envolveram em orgias com mulheres moabitas e adoraram seus deuses,
que está lá em Números capítulo 25, verso do 1 ao 3, e Números capítulo 31, verso 16. Diante disso, surge uma questão crucial. O povo repetiria o fracasso na fronteira da terra prometida? Ou finalmente veriam a antiga promessa se cumprir? Aqui em Números 13 diz o seguinte, que Moisés enviou 10 espias, estava incluindo também Josué e Caleb. Josué e Caleb foram com os espias espiar a terra prometida. Quando eles chegaram lá, eles viram o quê? Gigantes, outros moradores morando lá na terra prometida. Eles viram os filhos de Anak, gigantes, viviam lá. Eles também levaram frutas da terra prometida. Quando eles chegaram para dar a notícia para Moisés, esses espias, o que eles fizeram? Falaram assim para Moisés, também desanimando ali o povo, falando assim, olha, lá tem gigantes, esses moradores aí não são legais não, se a gente for lá, eles vão nos matar. Olha só, esses espias tacando negatividade para o povo, mas ali Josué e Caleb rasgaram suas vestes. Por que eles rasgaram? Por causa da incredulidade desses espias. Eles falaram assim, se Deus prometeu dar essa terra, Deus vai dar a terra para a gente. Só apenas Josué e Caleb que tiveram a fé, que acreditaram na promessa de Deus. E aqueles outros espias não entraram na terra prometida. Somente Josué e Caleb. Leiam em Números capítulo 13, versículo 1 e 2, e do 25 a 28. E o verso 33 também. Leiam aí que vocês vão ver o que eu estou falando aqui. Que essa história foi verdadeira. Somente Josué e Caleb tiveram fé e acreditaram na promessa de Deus, que Deus ia dar a terra prometida para eles. E Deus deu a terra prometida para eles, para Josué e Caleb. Aqui na pergunta número 2, leia João, capítulo 18, dos versos 16 a 18 e 25 a 27, e o capítulo 21, do 15 a 19. Quais semelhanças existem entre a segunda chance dada a Israel como nação e a Pedro como indivíduo? O Senhor é um Deus de segunda chances, é verdade. Não basta quem você é, o que você está fazendo de errado. Agora, ou nesse exato momento. Deus é um Deus de segunda chance. É um Deus que perdoou Pedro. Pedro negou a Jesus. Ele negou a Jesus 3 vezes, negou. Jesus, ele morreu, e quando Jesus ele ressuscitou, ele apareceu a Pedro. E Jesus perdoou Pedro por ter negado a ele. Por isso que é um Deus de segunda chances. E Judas, que traiu Jesus. Judas, ele não se arrependeu, ele teve remorso de ter traído Jesus. E Judas, ele se matou. Mas se Judas estivesse vivo e Jesus aparecesse para Judas, Jesus também ia perdoar Judas. Como Jesus perdoou Pedro, Jesus também ia perdoar Judas. E Jesus também pode te perdoar se você largar o seu erro, o seu pecado e se entregar a Jesus. É um Deus de segunda chance. Sabe como se chama isso? É graça. É a graça de Deus. Que diz aqui, a Bíblia chama essa segunda chance de graça, que simplesmente Deus oferece aquilo que não merecemos. O ensino da Bíblia está repleto do conceito de graça,
que está lá em Romanos, capítulo 5, verso 2, e Efésios, capítulo 2, verso 8. Vamos ler aqui, Efésios, capítulo 2, verso 8. Capítulo 2, verso 8. Efésios, capítulo 2, verso 8. Olha o que diz aqui. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Então, é salvo pela graça por meio da onde? Por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Então, a graça é um dom de Deus para nós. Mesmo que a gente não merece, Deus dá a sua graça para nós. Deus, em sua graça, oferece a todos a possibilidade de um novo começo, que está lá em Tito, capítulo 2, verso do 11 a 14. A graça de Deus é para todos que aceitam a Ele, que é todos que abraçam a sua fé, que aceita a Ele de todo o seu coração. Isso é graça. E Deus está nos dando a sua graça para nós. O próprio Pedro experimentou essa graça e exortou a igreja a crescer em graça, que está lá em 2 Pedro 3,18. E as notícias ficam ainda melhores. Recebemos muito mais do que uma segunda chance, não é mesmo? O que seria de nós se não recebêssemos? O que seria de nós de não recebêssemos a graça de Deus? Estaríamos todos perdidos. É exatamente isso, estaríamos perdidos. Vamos aqui para a parte de segunda. Valor em lugares inesperados. Pergunta 3. Leia Josué capítulo 2, verso do 2 a 11, e Hebreus 11, verso 31, e Tiago 2, verso 25. O que esses textos nos dizem sobre Raabe? Quem era Raabe? Raabe era uma prostituta. Raabe foi que acolheu os espias dentro de sua casa. Quando eles foram espiar Jericó, Raabe acolheu eles, escondeu os espias. Raabe foi uma mulher de fé, que aceitou a fé de Deus, que aceitou a graça de Deus. Não basta quem você é. Se você aceitar a fé de Deus e a graça de Deus, como Raabe fez, você está salvo, aceitando a Deus. Raabe, ela aceitou a salvação, a fé de Deus. Um elemento bastante importante da história de Raabe é a mentira que ela contou para proteger os espias. Quando consideramos esse fato, precisamos lembrar que ela estava inserida em uma sociedade extremamente pecaminosa, o que levou à decisão de Deus de trazer juízo sobre essa sociedade. Deus levou juízo sobre Jericó. Jericó ia ser destruída. E Raabe, ela sabia disso. Por isso que ela sabia que Jericó ia ser destruída, ela acolheu os espias lá, escondeu os espias lá. Continuando. É verdade que o Novo Testamento exalta a fé de Raabe, mas uma análise atenta do que ela diz sobre essa personagem revela que em momento algum a Bíblia aprova tudo o que ela fez e jamais aprova sua mentira. Hebreus 11:31 confirma a fé de Raabe em proteger os espias em vez de escolher se apegar a uma cultura pecaminosa. Em Tiago 2:25 elogia Raabe por oferecer hospedagem aos 2 espias israelitas e por dar-lhes instruções sobre como retornar por uma rota segura. Em meio a uma cultura decadente, corrupta e o próprio estilo de vida pecaminoso de Raabe, Deus, em sua graça, viu uma centelha de fé por meio da qual ele poderia salvá-la. O Senhor usou o que era bom em Raabe. O que era bom em Raabe que o Senhor usou? A fé nele. Deus viu que Raabe
tinha fé nele e também a escolha de pertencer a seu povo. Raabe queria pertencer ao povo de Israel. Ela escolheu a salvação, ela escolheu a Deus, a fé nele. Foi isso que Deus viu em Raabe. Mas nunca aprovou tudo o que ela fez. Deus valorizou Raabe por sua o quê? Por sua coragem excepcional, por sua fé corajosa, por ser uma gente de salvação e por escolher o Deus de Israel. Raabe foi ali um agente da salvação por acolher os 2 espias de Israel em sua casa. Raabe escolheu a salvação, escolheu o Deus de Israel. E você também pode escolher a Deus hoje, se entregar a Ele hoje. É isso que Deus pede para você, fé. Fé. Pela graça sois salvos. É pela fé que a gente somos salvos. É pela graça que somos salvos. Foi isso que Raabe escolheu. Depois de ver o que estava acontecendo, ela declarou: o Senhor, o Deus de vocês, é um Deus em cima nos céus e embaixo na terra. É notável ver uma mulher cananeia reconhecendo que Yahvé é o único Deus, especialmente em um terraço onde, segundo o costume daquela religião pagã, geralmente eram feitas orações às supostas divindades celestiais. Encontramos palavras semelhantes às de Raabe em textos que ensinam que apenas Deus merece adoração, que está lá em Êxodo, capítulo 20, do verso 3 a 6, e Deuteronômio, capítulo 4, verso 39, e Deuteronômio, capítulo 5, verso 8, demonstrando uma escolha consciente de reconhecer o Deus dos israelitas como a única divindade. Sua confissão demonstra que ela compreendia que a soberania de Deus estava ligada ao juízo que ele traria a Jericó. A decisão de Raabe revela que, à luz do juízo de Yahvé, havia apenas 2 possibilidades: continuar em rebelião contra ele e ser eliminado, ou escolher se render pela fé. Ao escolher o Deus dos israelitas, Raabe se tornou um exemplo do que poderia ter sido o destino de todos os habitantes de Jericó, caso tivessem se voltado para Deus de Israel em busca de misericórdia. Então Raabe, ela buscou o que em Deus? A fé. Foi isso que a Raabe fez. Ela era uma prostituta. Ela se entregou a Deus. Ela deixou de ser prostituta e se escolheu a Deus. E você? O que você está fazendo de errado? Você não está perdido. Deus, Ele te ama. O que Deus quer que você faça? Aceite a fé dEle. Aceite a salvação e se entregue a Ele como Raabe fez. A pergunta aqui que está no rodapé: o que essa história nos ensina sobre oferecer a Deus nossa lealdade suprema? O que isso nos ensina? Como Raabe fez, aceitou a Deus de todo o seu coração. De todo o seu coração. Ela aceitou com a fé. É isso que nós devemos fazer. Aceitar a Deus com fé e se entregar a Ele como Raabe fez. Parte de terça. Novo compromisso. Leia Josué, a pergunta 4. Leia Josué capítulo 2, verso do 12 a 21 e Êxodo 12, versículo 13, versículo 22 e 23. Como esses textos nos ajudam a entender o acordo entre os espias e Raabe. O acordo de Raabe era muito claro: vida por vida e bondade por bondade. O termo hebraico excede, que está lá em Josué 2,12, geralmente traduzido como misericórdia ou amor leal, possui uma riqueza de significado que é difícil de expressar em uma só palavra em outras línguas. Refere-se especialmente à lealdade que existe dentro de um relacionamento de aliança, mas também transmite as ideias de fidelidade, misericórdia, benevolência e bondade.
As palavras de Raabe também lembram Deuteronômio capítulo 7, verso 12, em que o próprio Yahvé jurou manter seu exete para com Israel, a bondade para com Israel. Se vocês derem ouvidos a esses juízos e guardarem e cumprirem, o Senhor, o seu Deus, guardará a aliança e misericórdia, bondade prometida sobre juramento a seus pais. É interessante observar que o mesmo capítulo de Deuteronômio 7 prescreve a condenação ou anátema, em hebraico que é erem, sobre os cananeus. O livro de Josué apresenta Raabe, uma cananeia que seria entregue à destruição, e ainda assim reivindicou, por meio de uma fé inicial, as promessas que haviam sido dadas aos israelitas. Como resultado, ela foi salva. Quando examinamos a conversa dos espias com Raabe, a primeira imagem que vem à mente é a da Páscoa. Para que os israelitas fossem protegidos, eles tinham que ficar dentro de suas casas e marcar os umbrais e as vergas das portas de suas casas com o sangue do cordeiro sacrificial, que está lá em Êxodo capítulo 12, verso 13, verso 22 e 23. Pela obediência, o povo deveria dar prova de fé. Assim, todos que esperam ser salvos pelos méritos do sangue de Cristo devem conscientizar-se de que eles próprios têm algo a fazer para conseguir a salvação. Embora apenas Cristo possa nos remir da pena da transgressão, devemos desviar-nos do pecado para a obediência. O ser humano é salvo pela fé e não pelas obras. Contudo, a fé deve ser mostrada pelas obras, que está lá em Patriarcas e Profetas, página 232. Nesse caso, o sangue foi um sinal que salvou os israelitas do anjo destruidor. Assim como Deus poupou a vida dos israelitas durante a última praga no Egito, eles deveriam salvar Raabe e sua família quando a destruição chegasse a Jericó. Então, qual foi o acordo de Raabe? Raabe falou assim, eu fui bondosa com vocês, e vocês vão ser bondosos comigo, vocês vão nos livrar da morte. Eu quero que vocês salvem a minha família. Então, os espias falaram assim, vocês vão deixar uma corda vermelha na janela, e essa corda vai ser um sinal para quando a gente vê essa corda, a gente não vai destruir a sua casa. Mas vocês devem ficar dentro da casa. Se vocês saírem para fora, nós não somos responsáveis pela sua morte. Vocês têm que ficar dentro de casa para vocês serem salvos. Então esse foi o acordo dos espias com Raabe. E o acordo de Raabe era o quê? Que salvasse a família dela. Mas os espias, vocês têm que ficar dentro de casa, não pode sair. Foi isso que os espias falaram. E Raabe e sua família ficaram dentro de casa. E eles foram salvos. Somente a casa de Raabe ficou intacta. Eles foram salvos. Foi isso que aconteceu nessa história. Que vocês leiam aí Josué 2, verso do 12 a 21. Vamos para a parte de quarta-feira. Valores conflitantes. Em Josué 9, dos versos 1 a 20, a pergunta número 5. Quais são as semelhanças e diferenças entre a história de Raabe e dos Gibeonitas? Por que elas são relevantes? O capítulo 9 de Josué começa nos informando que os reis cananeus que governavam pequenas estados decidiram criar uma coalizão contra os israelitas. Por outro lado, os habitantes de Gibeão decidiram fazer uma aliança com Israel. Para enganar os israelitas e conseguir uma aliança com eles, os gibeonitas fingiram ser embaixadores de um país estrangeiro. De acordo com Deuteronômio 20, do verso 10 a 18, Deus fez uma distinção entre os cananeus e os povos que viviam fora da terra prometida. O discurso dos gibeonitas é surpreendentemente semelhante
ao de Raabe. Ambos reconheceram o poder do Deus de Israel, admitindo que o sucesso de Israel não era simplesmente um feito humano. Em contraste com outros cananeus, eles não se rebelaram contra o plano de Yahvé de conceder a terra aos israelitas, afirmando que o próprio Senhor estava expulsando aquelas nações diante de Israel. A notícia da libertação do Egito, bem como a vitória sobre Og e Seom, levaram Raabe e os gibeonitas a buscar uma aliança contra os israelitas. No entanto, em vez de reconhecer totalmente sua posição de se render ao Deus de Israel, como Raabe havia feito, os gibeonitas recorreram a um subterfúgio. Então, o que os gibeonitas eles viram ali? Que Josué, o exército de Israel, eles haviam destruído Ai e Jericó. Os gibeonitas ficaram sabendo disso, mas não era Josué, o exército de Israel, que tinha destruído essas cidades. Eles viram que era Deus que deu a cidade para eles, para o povo de Israel, para o exército de Israel. Por isso que eles se aliaram com Josué, fazendo uma aliança, que eles foram como embaixadores para se unir com o povo de Israel, para se unir com Josué. Então vamos aqui para a parte de quinta-feira. Graça surpreendente. Pergunta 6. Leia Josué, capítulo 9, dos versos 21 a 27. Como a solução de Josué combinou justiça com graça. Mesmo que o povo de Israel quisesse atacar os gibeonitas, eles não podiam fazê-lo por causa do juramento feito pelos chefes da congregação. Os líderes israelitas agiram de acordo com o princípio de um juramento, desde que não envolvesse transgressão ou intenção criminosa. Devia ser cumprido mesmo que levasse o prejuízo pessoal. Segundo o Antigo Testamento, ser prudente antes de fazer um juramento e manter o juramento são virtudes do povo de Deus. Como o juramento feito em nome do Senhor, o Deus de Israel, os líderes não podiam voltar atrás. Com o juramento feito pelos líderes, o destino de Israel estava inseparavelmente ligado aos dos gibeonitas. Ao serem designados como rachadores de lenha e tiradores de água para a casa de Deus, os gibeonitas se tornaram parte da comunidade de Israel. Os chefes de Israel decretaram que os gibeonitas serviriam a toda a congregação. A resposta de Josué, destacando o serviço para a casa de Deus, em contraste com esse veredito, transformou a maldição com uma bênção potencial para eles. A história posterior de Gibeão revela os altos privilégios religiosos de que a cidade desfrutava, bem como sua lealdade ao povo de Deus. O voto feito por Israel permaneceu em vigor por muitas gerações, de modo que quando os israelitas retornaram ao cativeiro babilônico, os gibeonitas estavam entre aqueles que ajudaram a reconstruir Jerusalém, que está lá em Neemias, capítulo 7, verso 25. Suas ações teriam consequências eternamente positivas, mas somente por causa da graça de Deus. O que poderia ter acontecido se os gibeonitas tivessem revelado sua identidade e pedido misericórdia como Raabe fez? Não sabemos, mas não podemos descartar a possibilidade de que até mesmo consultar a vontade de Deus poderia ter livrado os gibeonitas da destruição. O propósito final de Deus não é punir os pecadores, mas vê-los se arrependerem e conceder-lhe sua misericórdia. Que está lá em Ezequiel 18, verso 23 e Ezequiel 33, verso 11. Devemos entender o subterfúgio dos gibeonitas como um apelo à misericórdia de Deus, a seu caráter de bondade e justiça. Foi a recusa dos cananeus em se arrepender a seu desafio aos propósitos de Deus que levaram a decisão divina de eliminá-los. O Senhor honrou o fato de que os gibeonitas
reconheceram sua supremacia, desejaram paz em vez de rebelião, e estavam dispostos a abandonar a idolatria e adorar o único Deus verdadeiro. Então foi isso que os gibeonitas fizeram. Eles abandonaram a idolatria e adoraram somente a Deus. Olha o que a graça de Deus fez com essas pessoas, com os gibeonitas e com Raabe. A graça de Deus pode fazer isso com você também. Que Deus abençoe vocês. Que a graça de Deus esteja sempre em seus corações. E até meu próximo vídeo. E se inscrevam no meu canal da Bíblia Ouvindo a Voz de Deus. Deixe o seu like. Ative o sininho das notificações para receber meu vídeo. E até meu próximo vídeo. Tchau!